Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, essa disciplina de métodos de elementos finitos, a gente não vai fazer ela no braço, né? A gente vai usar uma ferramenta de software. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, para vocês verem o software que vocês vão usar. Deixa eu compartilhar a tela. Conseguem ver minha tela? Sim. Então, o que vocês vão usar é esse software aqui chamado FEMAP, da Siemens. Então, é aqui que vocês vão implementar o projeto de vocês. Então, o que vocês fazem? Ele é gratuito, tá vendo? Ó? Ele é para estudantes, né? Então, é destinado para realizar trabalhos acadêmicos e vem com uma licença permanente. Então, vou fazer o seguinte, para agilizar, vou colocar aqui no chat o link para aquela página. Tudo bem? Conseguem ver o chat aí? Uhum. Então, é isso. Ele é bem tranquilo, então você tem que fazer o download dele, tem que fazer um registro aqui, né? Ó. Mas vocês fazem o download e instalam ele na máquina, é tranquilo. Tá? Uhum. Então, acho que não vai ter problema, mas qualquer coisa, manda lá para mim no chat. Vocês já usaram esse software ou não? Eu não. Não? Então tá. Ele é bem tranquilo de usar, ele gasta pouca memória, tudo. Ele é bem sossegado de trabalhar. Beleza? Uhum. Então, vamos começar hoje é só para... A gente só vai começar com as ideias iniciais, tudo bem? Conseguem ver minha tela aqui, meu caderno aqui? Sim. Ah, então tá. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Então, vamos lá. Então, a gente vai estudar métodos para solução de problemas em engenharia. Então, a gente começa assim. A gente começa assim. Então, como é que a gente faz para resolver problemas em engenharia? Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de método. O primeiro método é o que a gente chama de método. Licença, professor. Eu Pode acho que o falar. Carlos está com o microfone aberto e está dando um barulho. Perdão. Melhorou? Sim, melhorou agora. Ah, tá. Mas agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, tá dando para ouvir normal. Ah, então tá. O método numérico. E o método
experimental. Tudo bem? Bom, como é que é o método analítico? Vou colocar aqui. O método analítico é esse aqui, ó. Analítico. Lembra disso aqui? Sim. Onde vocês veem o método analítico? Mecânica. Resistência dos materiais, mecânica, tudo bem? Uhum. Então, esse é o método analítico, esse que vocês já estão acostumados a fazer aí, digamos assim. Eu uso aqui, ó, a abordagem clássica. Tudo bem? Os resultados aqui, eles são exatos, tudo bem? Só que o problema é, eu só consigo aplicar isso aqui quando? Apenas para problemas pequenos. Tudo bem? Esse aqui é o método analítico. Pessoal, se tiver algum problema, se não estiver entendendo alguma coisa, você dá um toque para mim, tá? Eu não consigo ver o chat, alguma coisa, então você tem que abrir o microfone e falar, tá? Tranquilo? Até aqui? Sim. Então tá. O segundo método é o método numérico. Deixa eu colocar aqui. Método numérico. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso aqui? Essa aqui é uma simulação, né? Que a gente faz de uma estrutura. Então, as cores, para mim, representam as forças e os esforços na estrutura. Então, esse aqui eu chamo de método numérico. Ou o método que a gente usa simulação computacional. Ou seja, eu pego meu problema, modelo ele dentro do computador, faço uma simulação dele, né? Roda um programa, né? E aí ele me dá os resultados. Então, para esse aqui, não uso mais abordagem clássica, mas eu uso uma abordagem matemática. Os meus resultados não são mais exatos. Eles são os resultados
aproximados. A vantagem dele é que eu consigo aplicar para problemas complexos. Pessoal, tudo bem até aí? Positivo. E o último método, o experimental. Já viram isso? Uhum. Então, esse aqui é o método experimental. Onde eu faço a estrutura, né? Pode ver aqui, tem uma estrutura. Tem uma estrutura, né? Ó. Aqui eu tenho uma estrutura. Aqui, ó. Tem uma estrutura aqui, ó. E eu estou submetendo ela, ó. Pode ver aqui, ó. A esforços mecânicos aqui. Então, isso aqui é uma abordagem experimental. Para isso, eu vou usar uma abordagem não mais clássica, igual vocês viram em resistência dos materiais, não matemática, igual vocês veem em simulação, mas uma abordagem com medição real. Então, eu vou colocar célula de carga, tudo bem? Eu vou colocar sensor de deformação. Essa é o mais próximo que a gente tem da realidade, porque você está pegando a própria estrutura, né? Só que o problema é que ela demanda grande quantidade de tempo, tudo bem? Porque eu tenho que fabricar a estrutura, né? E sensores com alto custo. Então, eu aplico isso aqui quando? Apenas se o protótipo físico estiver
disponível. Tudo bem? Tudo bem. Bom, e aí onde que a gente entra? Onde entra F, E, M. Ele entra onde? Ele é um método. Deixa eu traduzir aqui primeiro. Então, isso aqui vem de F, vem de finite. E vem de elemento. M vem de método. Bom, então, por que finito? Porque o componente, né? Quando eu falo componente, pode ser estrutura também, tá? Pode ser um componente mecânico ou uma estrutura. Ele é subdividido em um número finito de elementos. Elemento. Os elementos são conectados através dos nós. E o método é a categoria do método numérico. Portanto, é um método numérico. Então, a gente vai usar o método dos elementos finitos para quê? Para simulação. Tudo bem? Então, se encaixa naquele do meio. Mas, afinal de contas, o que é o método? Dos elementos finitos. Então, vamos ilustrar isso.
O que eu faço com o método dos elementos finitos? Eu tenho aqui na esquerda uma peça, tudo bem? Uma peça contínua. Pode ser de qualquer material. O que o método dos elementos finitos faz? Divide essa peça em vários pedaços. E aí eu analiso a interação entre esses pedaços que eu dividi. Uma peça, uma estrutura que, na sua originalidade, ela era contínua, tudo bem? Ela não era quebrada, ela não era dividida. Então, o método dos elementos finitos faz isso. Pega uma estrutura ou uma peça metálica, né? Ou de qualquer material e faz o quê? Divide ela em pedaços. E aí a gente vai estudar a interação entre os pedaços. Então, é um método aproximado de cálculo para estruturas contínuas. Então, o que eu vou fazer? O corpo contínuo, ele é subdividido em um número finito de partes ou de elementos. Esses elementos são conectados entre si através de pontos discretos, que são chamados de nós. Então, eu tenho elementos e eu tenho nós.
elementos e nós para mim, eu chamo de malha. Então, isso aqui é uma malha. Esses são os pontos, tudo bem? Ó. Aqui eu tenho ponto, ponto. E aqui eu tenho os elementos, tá vendo? Então, esse aqui são os pontos e esse aqui são os elementos. No meu caso aqui, o elemento, para mim, é um elemento triangular. Esse aqui é um elemento. E esse aqui são os nós. E eu trabalho com a interação entre os elementos para descobrir o que eu quero da estrutura. Seja ela força, pode ser tração, pode ser compressão. Essa é a ideia. O que eu quero responder? Isso aqui, ó. Isso aqui é método dos elementos finitos. F, vetor, tudo bem? Igual matriz, que eu vou chamar de K, vezes um vetor delta de deslocamento. Então, F é um vetor, tudo bem? Ele representa as forças forças
que atuam nos nós. Então, forças que atuam nos nós. Matriz K. Matriz de rigidez. Do que depende a matriz de rigidez? Basicamente de duas coisas. Da geometria e do material. E o vetor de deslocamentos, que representa os deslocamentos nodais, ou dos nós. Então, resolver um problema de elementos finitos é resolver um problema vetorial. Tudo bem? Simplesinho? Pessoal, ficou alguma pergunta da aula de hoje? Tudo tranquilo? Como é que está sossegado? Por mim, tudo tranquilo, professor. Então tá, pessoal. Então, por hoje é só para a gravação.